para você que não veio nos outros cultos, rapidinho, no primeiro culto a gente falou sobre como é que Deus, Ele usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Então, como é que Deus usa pessoas que são normais, digamos assim, Ele usa pessoas como eu e você, que não temos necessariamente um potencial gigantesco, mas Ele nos usa para fazer coisas incríveis. E no primeiro culto também a gente falou sobre como é que Deus Ele nos direciona ao nosso fardo. O nosso fardo é aquilo que Deus não gosta nesse mundo, e nós, divinamente, somos incomodados por isso, e nós nos entregamos para que nós possamos mudar o mundo. No segundo culto, a gente falou que Deus está nos chamando para ser líderes. Por quê? Deus está nos chamando para ser líderes, para que nós possamos realizar. Então, talvez você diga assim, eu não tenho potencial para ser líder. Ok. A matéria-prima perfeita para Deus são pessoas que não têm potencial. Se você for olhar os pescadores que Jesus escolheu para caminhar com Ele, eles eram iletrados, eles não tinham nada de especial para que Jesus os escolhesse. Mas nesse segundo culto a gente falou sobre como é que você não precisa ser o melhor. Você só precisa se importar mais. Então, se Deus está te chamando para algo e você não sabe fazer, dê um glória a Jesus e fala assim, amém, eis-me aqui. Beleza? Nós falamos disso no segundo culto. E como é que a gente pode olhar para algo que Deus está nos chamando e definir como uma missão? O que é que Deus quer que eu faça nessa terra? Para que eu existo? E a gente falou sobre como é que, quando você pega um projeto gigantesco e põe na sua lista, você trava. É por isso que a gente falou que você sempre define o próximo passo, ok? Defina o próximo passo da sua missão. Às vezes o próximo passo é marcar uma reunião. E a gente está falando sobre isso, foram pregações bem práticas. E quando a gente decide fazer algo, se você já leu a história de Neemias, se você decidir fazer algo de relevante nessa vida, eu vou te falar uma coisa para você pôr na sua agenda. Você vai ter dificuldades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos ter dificuldades. A gente vai falar hoje então sobre desânimo e baixas expectativas, olhando para a história de Neemias. Eu li uma história interessante que aconteceu em Darlington, nos Estados Unidos. Tinha uma mãe de 8 filhos, a Edith. Ela estava num sábado à tarde, ela foi tomar um café da tarde na casa de uma amiga. E aí ela estava voltando e quando ela entrou dentro de casa, ela viu 5 dos seus filhos mais novos, todos assim, paralisados, em roda, olhando alguma coisa. Ela queria descobrir o que é que eles estavam olhando. E ela começou a se aproximar deles, e estavam os 5 pequenininhos ali, tudo olhando com os olhos fixos. E de repente a Edith, ela chegou perto, olhou por cima do ombro deles, e as 5 crianças estavam olhando 5 tamanduás, 5 filhotes de gambás, não é tamanduá, eram 5 filhotes de gambás. E aí ela deu um grito, ela falou, crianças, corram! E aí cada criança pegou um gambazinho e saiu correndo. O problema era bem maior, se tornou bem maior do que ela imaginava. É por isso que essa história me lembrou muito Neemias. Quando Neemias ele é chamado por Deus para realizar, para reconstruir o muro, já tem um problema aí. Eu dei uma pesquisada, o muro ele tem entre 4 e 6 quilômetros de distância e eram muros largos. Se você já pesquisou, os muros, eles construíam casas de sentinelas em cima. Então não tinha sniper para ficar olhando, mas eles eram sentinelas, provavelmente com flechas, com lanças, para proteger a cidade. E quando Neemias ele grita, quando ele percebe, ele olha por entre os ombros daqueles trabalhadores, é como se ele visse um espaço recheado de filhotes de gambá,
E ele grita para o povo: vamos continuar trabalhando. E o povo agarra o gambá e sai correndo. O que isso significa? O povo desanima. O povo desanima e Neemias, ele descobre que não há nada que não esteja tão ruim que não possa piorar. Porque ele está em meio à reconstrução e as coisas pioram quando o desânimo chega no povo. E aí, eu queria ler um trecho da biografia de Thomas Edison. Se você não sabe quem é Thomas Edison, é esse camarada aqui. Esse é o Thomas Edison. Eu vou ler um trecho da biografia dele, é muito interessante. Edison foi um homem surpreendente. Graças à genialidade, hoje nós temos microfone, toca-discos, luz incandescente e acumulador de energia. O cinema falado e 1000 outras invenções que ele teve. Mas, acima de tudo, ele era um homem que se recusava a desanimar. Seu otimismo contagiava a todos ao seu redor. Seu filho conta sobre uma noite de inverno, em dezembro de 1914. Era uma época em que as experiências com o acumulador alcalino de níquel e ferro, ainda infrutífera, e às quais seu pai dedicara 10 anos, colocaram Edison em um aperto financeiro. Sua única renda provinha da venda de filmes e discos. Naquela noite de dezembro, o grito "Fogo!" ecoou pela fábrica. Ocorrera combustão espontânea na sala de filmagem e em minutos todas as embalagens de celuloide, de discos e de filmes e outros materiais inflamáveis estavam em chamas. Vieram bombeiros de 8 cidades vizinhas, mas o calor era tão intenso que a pressão da água era tão baixa que a tentativa de apagar as chamas foi inútil. A destruição foi total. Quando não conseguiu encontrar o pai, o filho dele ficou preocupado. Estaria salvo, meu pai? Com todos os seus bens virando cinzas, estaria com o espírito quebrantado? Afinal, ele tinha 67 anos, não tinha mais idade para recomeçar tudo. Nesse momento, o jovem Edison viu o pai no pátio da fábrica, correndo em sua direção e gritou: "Onde está sua mãe?" gritou o inventor. "Vá buscá-la, filho. Diga a ela para vir depressa e trazer as suas amigas. Elas nunca verão um incêndio desses outra vez." Bem cedo, na manhã seguinte, muito antes do sol nascer, quando o fogo mal tinha sido controlado, Edison reuniu os empregados e fez um anúncio incrível: "Vamos reconstruir." Disse a um homem que alugasse todas as oficinas da cidade, da área, e mandou outro conseguir um guindaste, depois, quase como uma reflexão tardia, ele acrescentou: "Ah, sim, eu já ia me esquecendo. Alguém sabe onde nós podemos arranjar dinheiro?" Mais tarde ele explicou: "Podemos sempre obter capital com desastre. Acabamos de limpar uma porção de destroços velhos. Vamos reconstruir algo maior e melhor sobre as ruínas." Logo depois ele bocejou, enrolou o paletó com um travesseiro, deitou-se em uma mesa e adormeceu. Bom, eu fiquei com uma questão durante essa semana aqui. Se Deus me chamou para fazer algo, se Deus me chamou para fazer algo, obrigado, Pedro, significa que o caminho vai ser tranquilo? Certo? Certo? Errado. O caminho não vai ser tranquilo. Assim como o Thomas Edison, Neemias enfrentou dificuldades insuperáveis e ele se recusou a ser aniquilado pelo desânimo. Thomas Edison, ele estava diante da destruição de tudo que ele havia construído. E ele grita: "Chama sua mãe logo, elas precisam ver esse fogo." Eu li essa história e eu achei incrível. E claro que nós temos que reconhecer que as dificuldades geram em nós desânimo. É muito natural que isso aconteça. Quando o negativismo ele é constante na nossa vida, é muito natural que a gente desanime. O povo de Israel, por exemplo, eles perderam as forças
na metade do trabalho. Se você está construindo alguma coisa e chegou na metade, dobre a sua atenção. Eu tenho carta já fazem 10 anos e eu sempre disse que eu nunca senti sono no volante. E aí teve um dia que eu estava voltando de Araraquara, que eu trabalho lá, eu estava assim, perto de casa, relaxado, de repente eu apaguei. Então, se você está na metade ou passou da metade de algo, dobre a sua atenção. O povo de Israel perdem as forças na metade do trabalho. O que mais que eles perdem? Eles perdem a visão, a essência do trabalho por causa do entulho e eles perdem a confiança. Então a gente vai ver hoje sobre como é que o povo de Israel, ele vivenciou toda essa questão do desânimo e como é que nós podemos olhar para isso e aprender de Deus o que é que Deus tem para falar com a gente. Amém? Ok, não enfrentamos oposição porque estamos fazendo a coisa errada. Nós enfrentamos oposição porque estamos fazendo a coisa certa. O seu inimigo ou Satanás, ele vai colocar oposição se nós estivermos caminhando em direção a algo. E a oposição espiritual, ela é muito constante na vida das pessoas. E se nós aqui, jovens e adolescentes, se nós quisermos empregar valor na nossa vida, se a gente quiser fazer algo de relevante na nossa vida, você precisa saber que o desânimo pode chegar e que você vai enfrentar oposição. Esse ministério aqui começou a fazer cultos, a Thaís sabe melhor que eu, talvez em 2009, Thaís, 2008, 2009, Thaís, Abner e Mateus construindo o culto nesse quadradinho aqui, né, Thaís? Do púlpito. Depois foi para a garagem. E em 2014, quando eu contei para vocês que eu comecei a trabalhar com adolescentes, eu lembro muito bem um dia em que eu preparei o estudo para vir no pequeno grupo. E aí eu cheguei aqui, tinha bastante gente caminhando pela igreja. E aí deu 7h30 e eu fiquei por aqui e as pessoas chegavam e falavam assim, tem pequeno grupo hoje? Eu falei, tem. Aí, cadê as pessoas? Eu falei, tá chegando aí. Deu 7h50. Mais uma pessoa me perguntou, vai ter mesmo um pequeno grupo? Eu falei, vai, eles estão chegando. 8h20, vai ter pequeno grupo? Eu acho que eles estão chegando aí. 15:09, 9h. Bingo, não veio uma pessoa. E eu lembro muito bem que nesse dia eu sentei na frente ali naquela muretinha, e eu comecei a chorar e orar, falar, Deus, é para isso que o Senhor me chamou? É para eu estar aqui mesmo? E eu lembro que o desânimo foi tão grande que eu fui para casa chorando e orando. Só que o mais interessante é que Deus ele nos dá momentos de redenção. Eu vou falar melhor sobre isso. Através da história de Neemias, eu quero mostrar 2 maneiras pelo qual o nosso inimigo espiritual tenta nos desencorajar. E a minha oração é que, ao final, essa história nos inspire. Ok, o seu inimigo tentará te desencorajar usando forças externas. Se você está em Neemias aí, Neemias capítulo 4, de 1 a 3, oposição do lado de fora. Neemias estava construindo o muro. Abram lá em Neemias 4, de 1 a 3. Então Neemias estava construindo o muro. Aqui 4, versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia?
Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias o amonita, que estava do seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. E eu quero te mostrar hoje duas maneiras, então, específicas de como o nosso inimigo vai se opor do lado de fora. Primeiro, obstáculos. Se você está trabalhando em algo, se você está servindo em algo, e o inimigo ele vai colocar obstáculos. Por exemplo, cara, eu estou servindo aqui na igreja em algo e eu não encontrei agenda para falar com as pessoas que eu preciso falar. Isso é um obstáculo? É um obstáculo. O que eu devo fazer? Eu estou trabalhando num projeto para alimentar moradores de rua. Eu estou trabalhando num projeto para que crianças órfãs da cidade, elas tenham um Natal melhor, elas tenham felicidade. Eu não consegui um patrocínio para patrocinar os presentes. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Isso são obstáculos. Você recalcula a rota. Então, quando você está em direção a algo que é importante e algo no meio do caminho, um obstáculo aparece, lembra aqueles corredores, quando eles estão correndo e tem obstáculos, eles pulam, certo? Você não conseguiu pular? Recalcule a rota. Recalcule a rota. Obstáculos colocados pelo inimigo. E eu lembro em 2016, 2017, teve algumas pessoas aqui do nosso ministério que terminaram os estudos, eles foram para suas cidades, e algumas outras pessoas assumiram outras responsabilidades e saíram. E eu lembro que eu olhei e falei assim, caramba, mas parece que tem um monte de gente saindo. A galera diminuiu, todo mundo está saindo. E eu lembro que isso foi bem marcante para mim, porque eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, Jesus, a gente precisa dessas pessoas. E a questão é, a lente pelo qual a gente olha o problema, ela define o tamanho dele. Porque pensa assim, ok, tem uma galera saindo. Cara, essa é a sua hora. Essa é a minha hora. Se Deus colocou essas pessoas em outro lugar, por que eu estou olhando e estou desesperado com a possibilidade de diminuir de pessoas? Eu não estou aqui porque, eu falei no último culto, que eu não estou aqui porque eu sempre fui uma pessoa comunicativa, pelo contrário, eu estou aqui porque Jesus colocou algo no meu coração e falou, vai. Eu falei, Jesus, eu não sei fazer. Ele falou, mas eu sei que você não sabe. Pessoas comuns, coisas extraordinárias. Então, se a gente muda a lente pela qual a gente enxerga os problemas, a gente enxerga que Deus está nos chamando para algo. O que é que você tem enxergado? Porque se a gente enxerga com a lente de caramba, está diminuindo a quantidade de pessoas, a gente desanima, a gente entra no desânimo. E sempre que a gente decidir fazer algo de relevante, se você assumir que você quer fazer algo importante nessa vida, você vai ter obstáculos. E se você se depara com algo que você pode fazer e você encontra obstáculos. E aí você fala assim, cara, eu não consigo fazer porque esse obstáculo é muito difícil, eu não sei fazer, eu não sei falar em público, ou eu não consigo um patrocinador, eu não consigo, esse obstáculo é muito grande, o que é que eu vou fazer? Aí se você desiste, em algum momento você tem outra oportunidade de trabalhar em algo que vai ter obstáculos. Tudo que você for fazer na vida de relevante, que realmente importa e que você chegue no final e diga, caramba, eu fiz algo realmente importante. Tudo que você for fazer vai ter obstáculos. E com Neemias não foi diferente. Ele poderia ter chegado lá em Jerusalém, juntado as pedras e trabalhado tranquilamente na construção do muro.
Se ele tivesse a força necessária, a quantidade de pessoas que ele precisava, ele conseguiria construir um muro. Depois ele terminaria o trabalho e voltaria para o palácio e seria um copeiro de novo. Só que os obstáculos foram muito maiores do que ele imaginava. E eu queria te perguntar uma coisa, você já experimentou... Pense o seguinte, em um momento de tristeza na sua vida, no momento de dificuldade, você já experimentou dobrar os joelhos e entregar para Deus isso? Você já experimentou entrar na porta do seu quarto, entrar no seu quarto, fechar a porta e chorar, 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 até que Deus te console? Você já teve essa experiência? Quando nós estamos numa situação desanimadora, o remédio, ou o melhor, ou talvez o único remédio para isso, está em Deus, está na oração. E quando você se ajoelha, você diz: eu não estou sozinho, eu estou com alguém que é muito maior do que isso. Quando você se ajoelha, você compartilha com quem realmente pode te dar uma vida plena. Você compartilha com a pessoa certa, com o Deus dos céus. E por meio de Cristo, por meio do Evangelho, por meio da oração, você vai ter a impulsão para saltar aqueles obstáculos e poder continuar. Porque se você quiser fazer algo de relevante na vida, você vai encontrar obstáculos. A segunda coisa que o povo encontra são as críticas. Se você quiser fazer algo de relevante, então se prepare que vai ter críticas. Terão críticas. Obrigado, Pedro. Você vai ter oposição. E o que a gente faz então quando a gente é criticado? Porque se é verdade que a crítica faz parte da liderança e Deus está nos chamando à liderança, o que é que a gente faz com críticas? E tem uma coisa interessante, quando Neemias está em cima dos muros, Sambalate manda diversas cartas para ele e fala assim: Neemias, desce aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E Neemias fala: não, eu tenho algo importante para fazer. E Neemias nos ensina que aqueles críticos da missão que Deus te chamou, Deus não está te chamando para você conversar com ou converter os críticos. O que Neemias fez quando a crítica chegou? Olha lá em Neemias 4, 4 e 5. Neemias fez duas coisas. Primeiro, Neemias 4, 4 e 5. Neemias, ele levou isso a Deus em oração. Olha lá o que ele diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Qual que é a segunda coisa que Neemias faz? Voltou ao trabalho. Lá no versículo 6, nesse meio tempo, fomos construindo o muro. Então, se Deus te chamou para fazer algo, não espere que 100% das pessoas vão aprovar aquilo que você está fazendo. Não vão. Você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar críticos. E o que você deve fazer? Levar a Deus em oração e continuar o trabalho. Foi isso que Neemias fez. Nós não estamos isentos das críticas. Por quê? Sambalate queria fazer uma emboscada para Neemias. Então não importa onde você esteja, como esteja fazendo, se você decidir fazer algo de relevante, você vai ser criticado, menosprezado, você vai ser zombado, e isso vai acontecer. Coloque na sua agenda. Isso vai acontecer. E se tiver tudo bem, duvide. Duvide de que você está indo para o caminho certo. Porque, gente, as críticas, elas nos incomodam. Eu costumo e tento lidar com críticas do jeito mais tranquilo possível. Eu tento quase que fechar os meus ouvidos para críticos e abraçar aqueles que estão com a gente. Só que
Críticas, quando elas são muito frequentes, elas machucam, elas começam a mexer com a gente. Nós somos seres humanos e a gente é abalado por isso. É por isso que eu quero falar sobre a questão do desânimo. Como é que a gente lida com isso? Se nós não levarmos essas questões ao lugar certo, a gente vai internalizar isso e pior, a gente vai responder às críticas talvez com outras críticas. Então a melhor resposta é levar a Deus em oração. Jesus nos orienta: orem por aqueles que vos perseguem. Nós teremos perseguições. Orem por aqueles que nos perseguem. Então o seu inimigo tentará te desencorajar pelo lado de fora. Então, na história de Neemias, ele está reconstruindo e os caras que moravam na região de Jerusalém de fora, eles começam a mandar cartas, eles começam a ameaçar Neemias. Então, o desânimo e as dificuldades, elas vêm do lado de fora. Mas elas também, o desencorajamento, eles vêm do lado de dentro. O seu inimigo vai tentar te desencorajar pelo lado de dentro. Olha só, Neemias 4, versículo 10. As pessoas de Judá: os trabalhadores estão desfalecendo, pois são muitos os escombros. Não vamos conseguir reconstruir esses muros. Ouça isso: quando você está fazendo algo significativo, seu inimigo espiritual vai tentar te desencorajar por meio de pessoas fora e por meio da sua própria insegurança por dentro. E essa questão do desencorajamento é assim: cara, tem alguém que consegue fazer melhor do que eu. Tem alguém que consegue falar melhor do que eu aqui. Tem alguém que consegue ministrar esse pequeno grupo melhor do que eu. Tem alguém que consegue organizar essas cadeiras, fazer um muro. Tem alguém que consegue fazer melhor do que eu. E o nosso inimigo vai gerando insegurança em nós. Insegurança. Você tem pecados, você não pode. Eu lembro do que você fez. Insegurança. Ele conhece os seus pontos fracos. Ele vai tentar convencer na sua mente que você não consegue. Ele vai tentar te desencorajar. Neemias, você não tem material suficiente. Neemias, você não tem pessoa suficiente. Neemias, você nem sabe como é que se coloca uma pedra, você nunca construiu nada. Neemias, você não tem nada que alguém precisa ter para conduzir a reconstrução de um muro. Eu sei. É exatamente por isso que Deus vai receber toda a glória quando essa obra for concluída. Pessoas comuns realizam coisas incríveis, não porque elas são incríveis, mas por causa de Deus. Lembre-se, você não tem que ser o melhor para realizar a missão que Deus te chamou. Para que Deus te chamou? Pensa, para que Deus te chamou? Você não precisa ser o melhor. Você só precisa se importar mais do que qualquer um. E para a glória de Jesus, Ele vai te capacitar. Você não precisa ser o melhor. E aí você vai dizer: sim, eu tenho pecados, sim, eu não sei fazer, eu tenho pecados, mas em Cristo eu sou limpo, eu não sei fazer, mas em Cristo eu vou conseguir, sim, eu não tenho todos os materiais, mas eu posso ver esses materiais chegando, porque a obra vai ser concluída. Neemias, ele não é desencorajado. Em Cristo, eu posso permitir que Deus me use. Em Cristo, nós podemos realizar. Em Cristo nós podemos. E pensa o seguinte: quando nós nos relacionamos com Cristo e conhecemos a Cristo, a nossa melhor versão passa a existir. O que isso significa? Você, antes de conhecer Jesus, você era de um jeito. Eu queria te dizer que a melhor versão de você está em
Cristo. E quando você conhecer a Cristo, se relacionar com Cristo, a sua melhor versão vai aparecer e as pessoas vão dizer: quem é você? Eu te conheço, mas nunca te vi assim. A sua melhor versão está em Cristo. Ele te criou. Quando Deus olhou e criou você, Ele criou você. Sabe por que a sua melhor versão está em Cristo? Porque o modelo é Jesus. Jesus é o modelo. E quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, a nossa identidade, o nosso caráter vai sendo moldado à maneira do Cristo. Então a sua melhor versão não é aquela que se divertia com os amigos X. Não seja saudosista. Não seja, a sua melhor versão está em Cristo. E se você não conheceu a Cristo, você não conheceu o que você pode ser e o que você pode fazer. Porque em Cristo nós somos mais fortes, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos de fato quem nós deveríamos e podemos ser. É em Cristo. A nossa melhor versão está em Cristo. E nós atravessamos aquela fumaça de baixas expectativas que as pessoas têm diante de nós e a gente encontra de verdade aquilo que realmente importa para nós. O que é que importa? O que importa não é o que as pessoas pensam. Encontre a sua melhor versão em Jesus. Encontre a sua melhor versão. Cara, eu tenho a maior insegurança possível para estar aqui. Vocês não sabem o que eu passo sexta e sábado quando eu me preparo para estar aqui. É um aperto no peito, eu estou com medo tal, e eu vou em oração, eu falo: Deus, não é por mim, não é para mim, é para o Senhor. A nossa melhor versão está em Cristo, e quanto mais você se aproxima dele, mais você realiza, porque não é por você, é por causa de Jesus. Então, é muito natural que a gente fique oprimido, porque a gente não consegue fazer como a gente gostaria. É muito natural que a gente fique cansado, que a gente diga: caramba, eu poderia fazer melhor. Sim, mas leve isso em oração. Leve isso em oração e continue o bom trabalho. É isso que Neemias faz. Ele continua o bom trabalho. E como é que a gente derrota o desânimo? Ao examinar a situação, me levantei e disse aos nobres governantes e ao resto do povo: olha só, Neemias 4,14. Não tenham medo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e filhas, e pelas suas esposas, e pelas suas casas. Ei, não tenha medo, não tenha medo. Olha só, lembrem-se que o Senhor é grande e temível, não tenha medo. Maior é o que está em nós do que o que está lá fora, muito maior é o que está em nós. Lembre-se do Senhor. Neemias 4,14, não tenha medo deles, Ele é grande e temível. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Cara, de onde virá o meu socorro? É do Senhor. Ele é o Criador de todo o universo. É dele que vem o nosso socorro. É dele. O meu socorro vem do Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Romanos 8,31 diz o seguinte: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A morte, a perseguição, a fome, a espada? Não, 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 nada disso pode nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo pergunta: o que pode nos afastar do amor de Jesus? Nada pode nos afastar. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou. Não tenha medo do seu inimigo espiritual, não tenha medo, levante-se e vá. Olha o que Neemias 4,14 diz:
Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo, isso é importante, não tenham medo e lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. Ele é grande e temível. E eu fico imaginando Neemias falar assim: gente, lembrem-se do Senhor. Vocês lembram de quando nós estávamos no Egito, escravos por 400 anos, e o Senhor chamou um camarada chamado Moisés. Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer. O Senhor disse: eu colocarei as palavras na tua boca. E Moisés, ele encara o faraó, o poderoso faraó, e fala: solte o meu povo, solte o meu povo, solte o meu povo. E faraó: não, 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 solte o meu povo. E vem as 10 pragas, e as pragas amolecem o coração de faraó, e faraó deixa o povo sair. E o povo está caminhando, está em direção a qualquer lugar que não seja o Egito, porque eles estavam há 400 anos lá, como escravos, e de repente faraó ele tem um estalo e fala assim: eu não vou deixar esses caras sair não, vamos tudo para trás deles. E aí o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que era mais de 2 milhões de homens, e na Bíblia só conta homens, então você pode colocar na conta 5 milhões de pessoas correndo, e eles se deparam com o Mar Vermelho, de um lado montanha, do outro lado montanha, mar, faraó com todo o seu exército atrás. Lembre-se daquele Senhor que abriu o Mar Vermelho e o povo passou com os pés secos. Eles passaram. Lembrem-se daquele Senhor que com braço forte libertou-nos. E no deserto Ele mandou maná do alto e a gente não morreu de fome. Lembre-se desse Senhor que por 7 dias nós corremos por volta de Jericó e as muralhas caíram e a gente conseguiu conquistar aquela vitória. Lembre-se do Senhor. Neemias está dizendo para o povo: vocês precisam lembrar de quem é o Senhor. Não desanimem, não desanimem. Quem está conosco é maior do que todos. Não desanimem. Não desanimem. Quando você estiver desanimado, querendo parar ou voltar, lembre-se que o nosso Deus, Ele é grande e Ele é temível e Ele é o maior. Lembre-se disso. Lembre-se. Lembre-se do dia em que Deus falou com você. Lembre-se do dia em que Deus se mostrou para você. Houve um dia em que Deus se mostrou? Lembre-se desse dia. Eu nasci na igreja e em um determinado dia eu estava tomando banho ouvindo uma música e a música falava da graça de Deus e Deus me incomodou naquele momento. Eu senti a presença de Deus, eu desliguei o chuveiro e falei: cara, essa música tem alguma coisa de errado, ou é na música ou é em mim. Alguma coisa está errado. A música dizia: só a tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu falei: não, tem alguma coisa errada. Se amanhã eu perder tudo que eu tenho, todo o meu conforto, minha família, a graça de Deus basta para mim? Não, essa foi a resposta. Tem alguma coisa de errado? Era eu que estava errado. E por meio disso o Espírito Santo me convenceu de quem eu era e de quem eu poderia ou deveria ser em Cristo. Lembre-se do dia em que Deus falou com você e se mostrou para você, no dia do desânimo, no dia da dificuldade. Lembre-se como grande é o Senhor. Lembre-se do dia. E tem uma situação bem marcante, que isso aconteceu em 2010. Em 2013 eu encontrei com um amigo meu da faculdade. Ele falou assim para mim: Elias, o que aconteceu com você? Eu falei: como assim? Ele falou assim: não é você. Eu falei: explica melhor isso aí. Ele falou assim: parece que você é você, mas não é você.
Aí ele falou assim, você era uma pessoa fria, eu tentava me aproximar de você, eu tentei falar com você sobre os meus problemas e você tinha um bloqueio gigantesco. Eu falei, cara, eu nunca percebi isso. Ele falou, você lembra o dia que você veio em casa buscar a camiseta da faculdade? Você lembra o dia que não sei o que? Eu falei, lembro, mas foi nesse momento que você está falando? Ele falou, é. Deus transforma pessoas e a gente precisa lembrar desses momentos onde a gente teve encontro com Jesus. Lembre-se. Lembre-se de quando Deus te deu força, lembre-se de quando o Senhor te protegeu, lembre-se de quando o Senhor estava com você. Na hora do desânimo, você precisa entender isso. Sempre que você estiver desanimado, lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de quem Deus é. Uma vez eu ouvi uma história de um menininho. O menininho estava no quarto dele, ele estava lendo uma história, e nessa história tinha uma princesa que ela estava presa num castelo com uma bruxa malvada. E eles estavam fazendo a princesa sofrer, e o príncipe estava na floresta correndo em direção ao castelo. Tinha dragões, tinha soldados da bruxa, tudo tentando impedir o príncipe de chegar no castelo. E aí a princesa sofria, tal, e a história no ápice do suspense, de repente, se ouve, vamos dormir. Era a mãe do menino, pedindo para ele fechar o livro e dormir. E aí um menino muito obediente e curioso, ele folheou rapidinho ali para o final da história, e ele olhou, ele viu que o príncipe chegava no castelo, que ele salvava a princesa, que eles viveriam felizes para sempre. Aí ele fechou o livro e foi dormir tranquilo. No outro dia, ele abriu de onde ele tinha parado e continuou. Princesa sofrendo, príncipe correndo atrás, enfrentando dragões e tal. E ele, enquanto lia, dizia assim, calma, eu já vi o final. Vai ficar tudo bem, vocês vão ficar juntos, eu já vi o final. Eu já vi, princesa, fica calma, ele está chegando. Continua resistindo, continua lutando, ele está chegando. Príncipe, luta contra esses dragão, mata eles, mas você vai ganhar. Continua, você vai ganhar. Cara, é assim com a gente. Deus já nos garantiu a vitória contra o desânimo e contra as expectativas baixas de todo mundo. Continue lutando. Ele conhece o final, Ele conhece o final. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mais do que vencedor. Existe o vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo. Continue. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de quem Deus é. Essa história nos convida a ficar firmes e ao mesmo tempo descansar em Deus. Continua lutando, mas descanse em Deus. Porque é Ele que garante a nossa vitória. Nós somos derrubados, mas não nocauteados. Somos afligidos, mas não desanimados. Nós somos convidados e forçados a desistir, a não fazer e a desanimar. Mas sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olhe para Deus. Ele é maior do que o seu desânimo. Ele é maior do que o seu desânimo. Olhe para Deus. Assim como o povo de Israel, eles estavam olhando para os escombros e eles falavam assim, não, a gente não vai conseguir reconstruir. Não, a gente não vai conseguir edificar, porque são muitos escombros. E Neemias fala, parem de olhar para os escombros e olhem para Deus. Parem de olhar. Deus é muito maior do que isso. Olhem para Deus. Cara, Paulo escreve a carta da alegria na prisão. Ele estava preso. E ele ainda termina falando, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo morreu decapitado. Paulo morreu sem uma capa para ele não passar frio. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, vivi como eu deveria viver e eu morro feliz. Leia Filipenses, Paulo está feliz num calabouço, condenado ao corredor da morte. Porque a nossa felicidade não está nas coisas ou nas circunstâncias,
está em Cristo. A verdadeira felicidade está em Deus. E eu não tenho dúvidas de que Paulo tinha razões indizíveis para falar de como ele estava feliz, mesmo naquela situação. É de Cristo que vem. Diante do desânimo, então lembre-se do Senhor e, diante do desânimo, busque o ponto de encontro na comunidade. Neemias indica um ponto de encontro. Abram lá no versículo 19. Olha só o que Neemias diz. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Versículo 20. Lemos sobre o ponto de encontro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, corra para lá, para ter conosco. O nosso Deus lutará por nós. Qual que é o princípio aqui? Diante da batalha, diante do desânimo, não lute sozinho. Não esteja sozinho diante da batalha. Ouça o som da trombeta. Tem um lugar combinado? Não seja herói. Não lute sozinho. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de amizades espirituais, nós precisamos de pessoas que estejam conosco. E Neemias fala, o muro era extenso, eles estavam longe. Neemias fala, cara, se você ouvir o som da trombeta, corre. Deixa tudo, deixa a pedra, corre em direção ao som. E lá juntos nós seremos mais fortes e Deus lutará por nós. Não tente lutar sozinho, encorajem-se uns aos outros na batalha. Não lute sozinho. Eu lembro de uma vez, eu estava no segundo colegial e houve uma confusão lá e apareceu um cara 4x4 assim, para brigar comigo no final da aula. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu cheguei, ele chegou e ficou assim na minha frente, falando tal. E aí, de repente, uns amigos meus curiosos vieram assim, ô Elias, o que está acontecendo? E começou a vir bastante amigo meu assim. E aí o cara começou a fazer uma cara de assustado. Ele começou a andar para trás assim. Ele falou assim, depois a gente conversa. Ele pegou e saiu. E os meninos não sabiam nem o que estava acontecendo. Se você está sozinho, você é mais frágil. Se você está sozinho, você inclusive é mais frágil espiritualmente. Quantas vezes eu mandei mensagem de WhatsApp para amigos meus espirituais e eu disse, cara, eu não estou aguentando, eu vou pecar. E eles falavam assim, não, cara, continua, resiste, a gente está junto, eu estou orando por você. Tem amizades assim, pessoas que choram com você, pessoas que entendem você. Tenha amizades, você não pode lutar sozinho, você precisa ser encorajado. E é na comunidade, então ouça o som da trombeta e corra para lá, que o Senhor lutará por nós. Então, no lugar em que ouvir o som da trombeta, corre, você vai encontrar força ali. Corra para a comunidade do Cristo. É isso que é o corpo de Cristo. A gente não se reúne como igreja só para a gente cantar músicas, para a gente fazer algumas coisas legais ou algumas atividades. Não. Biblicamente, igreja é o corpo vivo de Cristo. E o que acontece quando você machuca o seu joelho? Você usa as mãos e vai atar o joelho. Membros se ajudam, é isso que é o corpo de Cristo. Você não está sozinho. Corra para lá ao som da trombeta, não lute sozinho. Aqui a gente tem pequenos grupos. Se você não está num pequeno grupo, procure um, participe, compartilhe sua vida, compartilhe seus pecados, compartilhe suas alegrias, mas não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Igual naqueles filmes que o povo está tudo junto, aí um dispersa, fica sozinho, o inimigo vai lá e pega o último. Já viram isso? Não seja esse último, caminhe com alguém, tenha
pessoas que te conhecem de verdade, pessoas que podem colocar o dedo na sua cara e falar assim: você está pecando, isso não é legal. Tenha amizades assim. Procure um pequeno grupo, participe. Você precisa ser encorajado e Deus usa pessoas para isso. Nós não a Bíblia nunca trata indivíduo, ela trata povo, ela trata corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então é por isso que nós congregamos. Procure, ouça a trombeta e corra para lá. E para a glória de Deus nós vamos poder dizer: nós somos derrubados, mas nós não seremos nocauteados, a gente não vai ficar desacordado. Nós somos afligidos, mas não seremos desanimados, para a glória de Jesus, porque a gente está em comunidade e o Senhor lutará por nós. O Senhor lutará por nós. Olha esse texto aqui de 2 Coríntios 4:8. De todos os lados nós somos pressionados, mas não somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Sempre, sempre, sempre que você decidir fazer algo de relevante na vida, você vai encontrar oposição. Sempre. Coloque na sua agenda coisas que farão você desanimar. Mas Neemias fez duas coisas. Ele orou, colocou a Deus em oração e ele persistiu, ele voltou ao trabalho. Leve a Deus em oração. Leve a Deus em oração. Quando Neemias ele encontra a dificuldade, quando a dificuldade se agrava, ele intensifica a oração. Ele intensifica. A oposição pode te derrubar, mas ela não pode te deixar desacordado, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, mais do que vencedores. O inimigo pode tentar, mas em Cristo nós somos vencedores. Para a gente terminar, o inimigo ele vai tentar te desanimar, então, externamente, com ataques externos. O inimigo vai tentar te desanimar por meio da insegurança. São as coisas internas. E o que é que você vai fazer? Lembre-se do Senhor, leve a Deus em oração, busque apoio na comunidade e então volte ao bom trabalho. Lembre-se do Senhor, leve a Deus em oração, busque apoio da comunidade e volte ao trabalho. Cara, que incrível isso. Deus ele nos coloca como participantes de algo tão grande e Ele já nos garante que nós seremos vencedores. Como é que deve ser competir num campeonato onde você sabe que você já é o campeão? E a gente não entende isso. Nós já somos vencedores. A história já está contada. Em Cristo nós somos vencedores. E talvez você diga assim: como é que eu vivo isso? Como é que eu experimento isso? Como que eu posso viver essa vida de vencedor? Como que eu posso? E eu quero te falar que Jesus ele morreu e ele construiu um novo e vivo caminho para que nós andássemos nele e encontrasse a vida eterna, a vida plena. Jesus morreu. Nós falhamos, nós somos pecadores. E um dia Jesus disse assim: alguém precisa morrer. Eu vou.
Eu morro por ele. E a cruz que era minha, a cruz que eu era merecedor da cruz, porque sim, eu peco. Não é só Adão que anda para longe de Deus, eu e você também andamos para longe de Deus todos os dias, em que nós escolhemos outras coisas senão a Cristo. E quando Jesus vem, Ele morre a nossa morte e nos oferece vida plena. É assim que a gente encontra uma vida que vence o desânimo e as baixas expectativas. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a nossa melhor versão. É a nossa melhor versão. Qualquer versão de você que não seja aquela que se relaciona com Cristo, diga: eu não quero. Eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero conhecer esse Cristo. Jesus é o nosso modelo. E quando nós caminhamos com Jesus, por meio do Espírito Santo, nós vamos aprendendo, o nosso caráter vai sendo moldado. E chega uma hora que as pessoas falam assim: cara, o que aconteceu? Deus, Ele nos oferece vida, para que nós possamos vencer o desânimo, mas você precisa lembrar de quem Deus é. Lembre-se do que Ele fez, lembre-se do Senhor. Jesus, Ele te oferece vida. Ele não te oferece religião, não. O principal de tudo é a vida plena que Ele tem para nós. É a vida plena. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração agora. Eu quero fazer uma oração e pedir que o Senhor, Ele faça essa palavra enraizar em você. Que essa palavra ganhe raiz no seu coração. E ela gere frutos na sua vida. Que essa palavra possa ser, que você possa digerir ela a semana inteira e você possa olhar e falar: caramba, Deus é maior do que o meu sofrimento, Deus é maior do que a minha dificuldade, Deus é maior mesmo. E aí você vai estar diante do fogaréu de todos os seus bens e você vai falar assim: gente, olha o tamanho da fogueira, amanhã a gente começa de novo, beleza? Porque a nossa vida, a nossa felicidade não depende das circunstâncias, mas de com quem a gente caminha. Você caminha com Jesus? Se você caminha com Jesus, você vai encontrar vida plena, vida eterna. E o desânimo não vai ser fatal para você. A Ana falou sobre Setembro Amarelo. Quando o desânimo quando ele se torna tão agressivo a ponto de chegar nessa situação onde a gente precisa de uma ajuda profissional, já se agravou. Procure a Deus no início do seu problema. Entregue a Deus os seus dias. Entregue a Deus. Não se ache forte. Procure apoio da comunidade. Participe de um pequeno grupo. Experimente o corpo de Cristo. Experimente a igreja de Cristo. Seja parte de algo. Não seja um indivíduo perdido no meio da guerra.
Não seja um perdido no meio da guerra. Ouça o som da trombeta e corra para lá. Corre para lá. Corre para o seu pequeno grupo, corre para as pessoas que te aconselham, mas não enfrente sozinho. Não enfrente sozinho.